Nós falamos que a nossa live seria interativa, que as pessoas poderiam participar, colocar suas opiniões, fazer questões. Vou ler aqui. A Helena Rosa, ela fala: Arlindo, sabemos que o encontro dos jovens para discutir a economia de Francisco foi adiado e que você ia participar de uma mesa. Pode adiantar algum aspecto, sobretudo sobre a educação? Como gerir saúde e educação numa nova economia? Eu vou vou ler todas as participações, Arlindo, e aí você vê como você encerra. Lembrando, gente, que nós não temos a pretensão de encerrar nessa live o assunto, tá? Nós estamos fazendo uma conversa inicial e na quarta-feira daremos continuidade. A Márcia diz: mesmo com condições, é muito complicado para o aluno e para o professor, falando ainda dessa questão da educação à distância, esse modelo remoto. Isanildo, e ainda tem as áreas rurais, que é outra realidade. A área rural de Vila Velha é completamente da urbana, completamente diferente, né, da área urbana. Helena Rosa, o modelo atual não oferece meio termo para as necessidades do pobre. Como superar isso? E o Perli Cipriano diz: de que mudança e a serviço de quem? Sabemos que as mudanças são necessárias, mas sem criar as condições para as pessoas ampliar as desigualdades. Márcia, esse cara ainda não foi preso? Está demorando muito. Quem que não foi preso? Preparar para a cidadania. Quem não foi preso ainda? Quem precisa ser preso nesse país? Preparar para a cidadania e para a vida. Paulo Freire está cada dia mais atual, disse o Perli Cipriano. E aqui, Perli, você está falando com uma freiriana de carteirinha. Comitê Lula Livre entrou, estou aqui muito preocupada, lamentável e completamente. As preocupações, as angústias, né? A questão da irresponsabilidade aí total desse desgoverno, dessa corja aí de milicianos. A Terezinha Cravo, só para encerrar aqui a participação da Terezinha. Tem se falado muito de um novo normal pós-pandemia. O que pode ser o novo normal na educação quando as escolas voltarem a funcionar? Olha, Helena Rosa, bem viver, bem estudar, bem aprender, bem mudar. Pois é, deixa eu tentar ir pela ordem aqui. A Helena pergunta a respeito da economia de Francisco. Eu, na realidade, ia participar não de uma mesa do evento oficial, mas aí de um evento paralelo que teria porque o evento em si é para menores de 35 anos. Então, eu extrapolei um tanto ou quanto esse limite e também não estou entre aqueles luminares daqueles professores como o Amartya Sen e tantos outros que vão lá fazer palestras. Mas nós tínhamos foi montada uma mesa na Universidade de Perúdia, convidando a nós, alguns acadêmicos brasileiros, para fazermos uma coisa mais a respeito de nossas experiências, né? Então, nós, inclusive, nos intitulamos uma mesa pela economia de Francisco e Clara, né? Não é só de Francisco, pela Clara também. E me coube a mim uma mesa em que eu iria discutir o conceito do bem viver. Contrariamente ao sentido do viver bem, que é como a gente normalmente aqueles apologistas do individualismo exacerbado, o bem viver implica em comunidade, implica em compartilhamento, né? E a minha intenção é apresentar, em primeiro lugar, dizer o seguinte: não existe um sistema bom. Nós temos inúmeros sistemas que podem ser inspiradores para a construção do bem viver, né? E nós temos inúmeros aí. Estão aqui no nosso entorno, né? Por exemplo, se a gente pensar na pedagogia da alternância que nós temos em uma série de comunidades rurais, é uma coisa extraordinária. Se nós olharmos o que o pessoal do MST está fazendo em termos de educação, também é uma coisa extraordinária. Por isso que eu estava pensando em fazer era meio que chamar a atenção, já que eu estaria na Europa, chamar a atenção para
inúmeras coisas que não são eurocentradas. Nós temos que olhar para coisas que não são centradas na tradição europeia. Não é? E essa nossa América, não é? Ela é riquíssima nisso. Ela é extraordinária nisso. Desde os nossos nativos daqui, não é? Aqui da beira do Rio Doce, do Brasil inteiro, mas nós temos alguns exemplos de processos civilizatórios extraordinários que precisam ser recuperados. Né? Vamos olhar, por exemplo, os Incas, né? Olha, vamos olhar o significado, como é o sentido de vida deles. Então, eu acho, Helena, essa era mais ou menos o que eu gostaria de colocar. A Márcia chama a atenção que não somos nós, professores, que não estamos preparados, e muito menos somos só nós, alunos, que não estamos preparados. As famílias não estão preparadas. Por quê? Porque vendeu-se a falsa ideia às famílias de que o ensino é por conta da escola. Ou muitas famílias olham a escola como, olha, é o lugar que eu vou depositar meu filho e ele vai sair de lá, já que se eu pagar muito bem, pagar uma mensalidade alta, ele vai sair de lá um gênio que vai conseguir entrar nas melhores universidades, e se ele frequenta uma escola pública ou governamental, é onde eu posso deixá-lo com o mínimo de segurança para eu poder trabalhar. Então, eu acho que esse condicionamento é muito, muito bravo. O Ivanildo fala da realidade rural, e você fala de uma realidade rural urbana, né? Porque está ali em Vila Velha. Mas a realidade rural é diferente, e uma vez mais, a educação, o ensino precisa fazer esse tipo de adequação. Né? A precariedade é muito maior. Como é que você vai fazer ensino à distância onde a internet nem chega? Ou quando chega é muito mais cara e de muito pior qualidade do que aquela que nós temos? Uma coisa é eu estar falando de Campo Grande, Bela Aurora, Vitória, etc. Outra coisa é eu estar falando de bairros distantes, falando das nossas favelas, onde a TV acaba, a transmissão Wi-Fi não está chegando, não é? Bem, o Perli faz uma consideração que eu acho fundamental, né? A gente precisa, acima de tudo, aprender a compartilhar. E Perli, meu querido, nós temos que entender que hoje, por exemplo, dar um computador a cada criança do sistema escolar equivale a dar aquele kitzinho com lápis, borracha, régua, transferidor. A Ivonete não se lembra disso, não, porque ela é muito jovem, mas você se lembra disso, isso em Barra. Eu me lembro. Não é? Tinha aquela bolsinha, tinha uma merendeirazinha. Agora é vergonhoso. É vergonhoso. Nós temos um sistema de ensino, seja ele privado, seja ele público, que onde isso não seja uma pré-condição. E é vergonhoso porque isso é muito barato. Isso é muito barato. Dá para se ter computadores que as pessoas interagem. Eu participei de um experimento quando tive o privilégio de representar o Brasil e o Suriname junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, de uma experiência que o governo brasileiro, à época, né, com um metalúrgico na presidência e com um professor no Ministério da Educação, né, que adoptaram que era um computador por aluno. A experiência é absolutamente extraordinária. Se eu compro em grandes quantidades, o preço disso se reduz barbaridades. Então é isso que nós precisamos entender. Essa é a condição básica, porque essa é a infraestrutura básica. Hoje, ter um computador é mais importante do que ter uma carteira. Sabe aquela carteira com a cadeirinha? É mais importante ter o computador. Deixa o aluno, porque o menino e a menina vão sentar no chão, vão fazer uma rodinha com 3 ou 4, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Vão embora. Computador e internet. E internet. Precisa garantir a internet também, de graça. Mas, Ivonete, é vergonhoso, isso ainda não está. Não está ainda disponível porque nós entregamos os serviços de telecomunicação. Naquela famosa privataria do sistema Telebrás, nós entregamos tudo isso.
Nós precisamos entender que essas privatarias estão acontecendo há muito tempo e com ônus para nós hoje. A Universidade de Brasília, com Darcy Ribeiro como reitor, começou a estabelecer o ensino à distância, né? Que tinha como instrumento os telecursos. Não é? O que aconteceu com aquilo? Toda aquela experiência maravilhosa foi entregue à Rede Globo para transformar no telecurso primeiro e segundo grau da Fundação Roberto Marinho, que hoje cobra do poder público para sua utilização. Ou seja, nós não podemos perder a oportunidade de colocarmos dentro da sala de aula, trazermos para a sala de aula esses novos meios de comunicação e de informação. Nós não podemos nos dar esse luxo, porque eles já estão na vida dessas pessoas de uma forma precária e na maioria das vezes, com a péssima utilização. Mas a culpa é de quem? Não culpa no Cine. Quem é que tem um pouco a ver com isso? O nosso sistema educacional, que é como marginalizando. Nós precisamos incorporar isso, porque aí nós vamos dar senso crítico ao nosso alunado, nós vamos criar um senso crítico e entendermos que a informação que chega ali não é conhecimento. E que o que eu tenho que desenvolver é uma capacidade de transformar essa míriade de informação em conhecimento. E conhecimento para quê? Conhecimento para a vida. Para quem? Né? Conhecimento para a vida. Conhecimento para a própria sobrevivência. E aí, para conhecimento compartilhado, para nós conseguirmos minimamente sair dessa crise transformados. Não podemos sair iguais, não. Vamos mais algumas participações e depois das participações você faz um fechamento já com suas considerações finais.